Boa noite a todos, começando aqui mais uma live no canal Beto Campi. Conversar aqui agora, vamos chamar a Cláudia aqui para conversa. Esse é um bate-papo muito. Vamos lá. Cláudia, tá me ouvindo? Oi, Beto. Opa, boa noite, Cláudia. Tudo Olha, bem? tudo bem, e você? Tudo ótimo. Boa noite a todos também que estão entrando no canal para fazer esse bate-papo Isso. super legal conosco. Hoje eu vou Show, boa conversar com a noite a todo Cláudia mundo. Kise, que legal, muito bacana, muito legal. A Cláudia é do Regências e Concordâncias. Cláudia, você conta para nós um pouco o que é o Regências e Concordâncias, para quem não conhece ainda a sua página, o seu trabalho, possa se familiarizar. Tá, joia, vamos lá. O Regências, ele nasceu primeiro da ideia de uma professora e além da sala de aula. Então, a minha ideia com Regências sempre foi levar a língua portuguesa de uma maneira mais prática, mais fácil e dentro de um contexto semântico. Então, é assim, o que seria isso? Tirar a língua portuguesa, não eliminar as normas nem as técnicas de você utilizá-la, mas sim trazê-la para um cotidiano, de situações mais próximas. Então, ela se tornar semântica, ter o significado, por que usar aquilo. Não ficar só dentro do conceito, dentro da sala de aula. E quando eu pensei no Regências, eu pensei justamente para que esse universo funcionasse. Qual era a minha ideia nesse momento? Tirando a sala de aula, aonde que eu também percebo um nicho para eu poder atuar e poder levar a língua portuguesa para que ela faça sentido? O corporativo. Porque saindo da situação de aprendizado, você vai para a situação de aplicação do aprendizado, que é a prática, que é o trabalho. Então, como você está aprendendo língua portuguesa na escola e como você está usando língua portuguesa na sua vida? Essa Perfeito. era assim, esse na verdade foi o maior norte que eu utilizei para o Regências. E aí a gente foi indo. E aí entrou a ideia de fazer da mesma forma para a filosofia, para a história, para a literatura, e é esse caminho que a gente está traçando desde 2018. Sensacional. E nessa interação nós compreendemos, né, visto que, para quem também não conhece meu trabalho, eu trabalho com recursos humanos, gestão de pessoas, business partner, todo o foco de RH estratégico está muito associado ao trabalho da Cláudia, principalmente no que a gente trata em comunicação empresarial, que é o nosso Isso tema aqui mesmo. hoje. Então a gente achou muito interessante se encontrar, falar, porque eu sou uma das pessoas que eu procuro ler muito, me informar muito, e mesmo assim eu tenho dificuldades aí para utilizar a língua portuguesa, que não é algo tão simples, tão fácil, e a gente vai falar desse tema aí durante a nossa conversa. Então, vamos lá, legal. Cláudia, considerando todo o cenário corporativo que eu vivencio, eu vou te citar alguns casos, algumas situações que eu acompanho no dia a dia, que a gente tenta trabalhar a melhoria, e aí vai ser legal que você interage com a parte da língua portuguesa, explicando para todo mundo que está nos assistindo. Vamos dar um exemplo hoje muito real e muito atual, que são as abreviações. Principalmente quando a gente fala de mídias sociais, que é muito utilizado, e às vezes há uma necessidade grande de utilização desse material com rapidez. Então as pessoas abreviam lá, o você vira VC, o também fica TBM, e assim sucessivamente. E o que eu observo E isso você é está que as dando um pessoas acabam. exemplo de abreviações corretas, né? Exatamente, exatamente. E aí tem uma centena de abreviações que acabam saindo do contexto. É, eu sei que há necessidade dessa rapidez no ambiente de trabalho. Eu entendo isso porque estou muito próximo dos empresários e eu entendo você ser mais ágil, ser mais dinâmico. Em contrapartida, quando nós agredimos muito a língua portuguesa, isso acaba virando um cotidiano. E as pessoas levam isso também para o e-mail, para o dia a dia. E eu queria que você falasse um pouco isso sobre o que é correto usando as abreviações, onde se encaixa adequadamente, como que nós deveríamos agir, então. Então, a abreviação é assim. Se a gente fizer uma volta bem rapidinha no passado, a gente vai entender que ela faz parte de um sistema de escrita mesmo. Para que a nossa forma verbal se torne mais rápida, mais compreensível e ela chegue de uma maneira até codificada. Porque quem
imagina a abreviação como, vou escrever assim para ficar mais rápido, a ideia é essa. Mas dentro de um contexto histórico, a abreviação ela tem um papel de código. Então, é assim. Antigamente, as pessoas que usavam de abreviação, geralmente eram estrategistas que precisavam passar as mensagens para o campo de batalha ou para alguma outra situação, num contexto de espionagem, e não queria escrever a palavra de maneira completa. Então, ele abreviava. Dentro disso, só ia entender quem fazia parte do mesmo núcleo. Então, vamos supor que o VC, tirando eu e você, que somos espiões, ninguém mais sabia que era você. Então, as pessoas podiam pensar zilhões de coisas daquele VC. Podia ser um míssil, podia ser uma bomba, podia ser uma arma, podia ser qualquer coisa. Nunca iam pensar que fôssemos nós, um tratamento entre a gente. Então, a abreviação, ela é primeiro pensada como uma forma de você reduzir a palavra e falar em códigos. Eu não preciso toda forma, nem dentro de toda a minha maneira de verbalizar ou ainda de explicar alguma coisa, codificar. Até porque, como você falou, dentro das empresas, às vezes eu preciso de uma situação rápida. Eu não posso ficar me explicando e me estendendo em e-mails muito longos e nem muito cheio de uma escrita rebuscada. Eu tenho que ser e me fazer direta. Então, tudo bem. Então, eu vou escrever abreviações. Só que eu não vou usar para todas as coisas. O você, ele é primordial que se escreva você. O também, dependendo das situações, ele pode estar abreviado, não tem problema. Uma outra situação que eu vejo que acontece bastante é quando você está escrevendo, principalmente em e-mail. O e-mail, ele seria a nossa carta. Nas cartas, quando a gente escreve, a gente tem que ser o mais claro possível. Então, a abreviação no e-mail não é bacana. Principalmente se você está trocando com o seu supervisor, com o seu diretor, com o seu chefe de seção, ou se você está mandando para o seu cliente. Seja o mais claro possível. Você pode ter um texto enxuto, mas não abreviado. Agora, se você está trocando um e-mail, vamos supor, internamente, com um colega seu de setor, e que você fala, Beto, eu preciso que você... Aí tudo bem, abrevia. Preciso que você me envie um e-mail. Ótimo, mandou. Uma mensagem de texto, que é rapidinha, como WhatsApp. Agora, textão, que vai explicar a situação de relatório, de projeto, de apontamento, não abrevia. Não. É melhor que você reduza o texto, enxuga, mas manda todo mundo escrito direitinho. Sensacional. Você falou uma coisa que para mim é muito relevante e vamos dizer assim, a base, o X da questão. Onde você cita que um grupo muito específico se comunicava por abreviações para ficar mais fácil, né, para ter uma interpretação, para ter uma relação entre eles. E muitas vezes as pessoas que fazem essa abreviação não combinaram isso, né, com o dono da empresa, com o rapaz do outro departamento, com o cliente, e começam a soltar abreviações à vontade. É íntimo, conhece há milhões de anos e está trocando um churrasco de fim de semana. Exatamente. E isso de certa forma, para algumas pessoas, se torna até agressivo. Tem empresários, executivos mais conservadores que se incomodam com isso. E por mais que ele compreenda o que a pessoa quis dizer, ele às vezes pede para escrever de novo, faz algum questionamento em cima daquilo, porque ele compreende que não é uma linguagem formal para o ambiente da situação. Você falando dos e-mails, me lembrar de um cenário muito comum. Eu procuro, quando fazer treinamento às pessoas, falar muito do cuidado que você tem que ter na digitação, na forma correta de se escrever, e usar palavras que, se você não sabe, não consegue complementar ou tem dúvida, busque outras, simplifique, se for o caso. Mas conduza de uma maneira adequada para que haja interpretação e não haja erro. E conforme eu falei no início da conversa, Cláudia, eu mesmo lendo bastante tudo, muitas vezes eu verifico e-mails 3, 4 vezes, e às vezes sai erros de digitação, num post na internet. Então eu percebo que há uma necessidade de você ler muito, de se aprimorar muito, de procurar tomar cuidados, né? E vou dar um exemplo aqui de casos que eu queria que você falasse. Por exemplo, eu já vi situações em empresas que a pessoa escreveu uma nota fiscal por desatenção, por estar fazendo na pressa, enfim, escreveu o nome do cliente errado. Então vamos por lá, Maurício escreve Maurico,
e o cliente se incomodar, de reclamar. Isso Sim. é uma coisa de atenção. E eu acredito, e eu aprendi muito que com os livros eu consigo ter muito essa atenção. Porque se você não ficar focado na história, quando você termina o livro, você não entendeu nada. Né? O que você vê dentro da língua portuguesa que a gente podia minimizar esses erros? Como que a gente podia reduzir isso no e-mail, até no WhatsApp, ou pararmos de abreviar e escrever de uma maneira concreta para que no trabalho, no dia a dia, a gente saiba falar a língua portuguesa adequadamente? Ó, uma dica. Começando pelo WhatsApp. Ele conta com um corretor ortográfico, né? O próprio WhatsApp, o aplicativo lá, ele tem. Então, às vezes, você está digitando a palavra coercitivo, e aí ele coloca coercitivo com C, coercitivo com 2 S, com SC. Aí, às vezes, a pessoa, ela está escrevendo a palavra. Muitas vezes, você não percebe, mas ele autocorrige o seu texto. E aí, ele manda errado. Melhor, antes de apertar lá e mandar, verifica se está certo, não confia no corretor. Uma outra situação, a pessoa não sabe como escreve a palavra. E aí ela dá graças a Deus de existir o corretor ortográfico. E aí ela faz uso dele. Aí ela vai no Unidunité, onde ela acha que ficou mais apropriado para a palavra, ela escolhe. Então é assim, tá com dúvida? Tem um cara que a gente foi apresentada a ele nos primeiros anos da escola, que se chama dicionário. Não interessa se a gente está na era digital, se a gente é totalmente interconectado. O nosso amigo dicionário, ele é nosso amigo de verdade. Porque se eu tenho ele do meu lado, lógico, atualizado agora com a nova regra, tive dificuldade, passo a mão nele. Vou ler. O problema é que nós, por conta dessa internet tão fácil e tão acessível, sim, a gente perdeu o hábito de consultar o nosso amigo dicionário. Mas ele terá informações infinitas. Por exemplo, eu não preciso só saber como escreve a palavra coercitividade. Vai que eu estou lá no meio de uma redação, concorrendo a uma vaga de emprego. E tem lá um tema X. Beleza, estou escrevendo e tal, aí eu lembrei dessa palavra. Eu, putz, como é que escreve mesmo? Pior que isso, como é que eu separo essa palavra? Porque acabou a linha aqui, tem uma margem, eu tenho que ir para outra. Como é que eu separo? Meu amigo dicionário me ensina. Meu amigo dicionário, ele vai me dizer se essa palavra é um substantivo feminino, se ele admite ou não crase, se ele admite ou não verbos. Então, quer dizer, o dicionário, ele não é só como a gente aprendeu, né, o pai dos burros, para saber o significado. Ele vai trazer um montão de coisa, ele é uma mini gramática. Só que a gente precisa de tomar esse hábito, eu acho. Né? A gente encontra hoje para vender em lugares que com valor até bem acessível, tem aqueles tópicos que vêm com um monte de coisa, aí você tem tanto a parte de verbetes, quanto a parte da silabação, tonicidade, tudo isso. Mas tem os mais simplesinhos de bolso. Carrega, não é vergonha. Não sabe, consulta. É menos vergonhoso você consultar o dicionário do que você escrever errado. E isso serve para tudo. WhatsApp, e-mail, tudo. Qualquer documento. E ainda assim, complementando o teu raciocínio, se a pessoa ainda tiver preguiça de comprar um livrinho, levar o dicionário no bolso, o celular que ela usa no dia a dia, se você entrar no Google, você consegue acessar vários dicionários, vai ter a palavra correta. Sim, e tá com dúvida? Porque às vezes o Google pega uma peça, ele prega uma peça na gente. Vai lá, tem um site chamado Dicionário Oficial. O Dicionário Oficial, ele traz certinho, porque ele tá com a chancela da Academia Brasileira de Letras. Então, ótimo, pode ir tranquilo, não tem problema. Que dica legal para vocês que estão nos assistindo. Acompanhe, repete para nós qual é o local, por favor. Google. Dicionário Oficial. No Google. Dicionário Perfeito, oficial. Muito bom. Legal, olha que dica legal. Cláudia, uma outra coisa do mundo corporativo que é muito difícil, a gente treina os profissionais, muitos aprendem, evoluem, e uma das coisas que eu tenho que elogiar, por exemplo, as empresas de telemarketing, que elas pegam muito no pé disso, e nesse ponto é correto, ao meu entendimento, e que é você ter cuidado na maneira com que você utiliza o teu idioma, ou a linguagem, ou enfim, a maneira via telefone, que é a mesma, que eu aprimoro e coloco isso como
consequência do teu uso no dia a dia, na tua fala, na tua conversa informal, na conversa por e-mail, numa conversa com o diretor, numa reunião, enfim. Que são pequenos termos. Eu não sei se... A gente vai falar de vícios de linguagem mais lá na frente, que você deu uma explicação para mim sensacional, que eu fui entender um pouco melhor o que era cada coisa, cada um no seu quadrado especificamente. Mas só para a gente poder primeiro jogar um insight dessa conversa, um minutinho, um momentinho, ô querido, queridinha, que nós escutamos isso às vezes do emissor ou do receptor. Eu entendo que tem um momento, você tem que ter um grau de intimidade. Eu acho que se aprimora muito quando nós falamos lá atrás das abreviações, né? Um grupo muito íntimo, mais restrito, que tem esse tipo de relação. E às vezes você se compara com isso em empresas, pequenos comércios, às vezes até empresas de grande porte. São coisas que às vezes a pessoa até é instruída, sabe falar corretamente, mas ela comete equívocos. Eu luto muito contra o né. Eu luto muito demais contra o né. Eu falo ele constantemente, e eu corto, erro, tiro sarro de mim mesmo para poder corrigir isso. Então, assim, eu entendo que muito treinamento é necessário, tá? Muita insistência para que se torne um hábito correto e que a gente consiga evitar esses vícios e consiga todo mundo se acostumar a falar com a língua adequada. Porque se eu falar corretamente o próximo disso, a outra pessoa vai ser obrigada a também sentir na mesma linha de raciocínio. Se eu relaxar e a pessoa relaxar, vai virar uma conversa bagunçada. Você entende que isso provém muito da chula, ou é um hábito ruim, adquirido, ou o ser humano que cria atalhos para a língua portuguesa? Olha, a última colocação faz sentido. O ser humano cria... Na verdade é assim, o ser humano brasileiro cria atalhos para a própria língua. Porque como ele não a domina, então ele dá jeito para tudo. Então ele dá jeito até para a própria língua, para o próprio idioma. A gente sabe que existe a tal das variantes linguísticas, que foi quando a gente entrou na conversa sobre vícios de linguagem. Existem as variantes porque elas vão colocar um ponto de equilíbrio naquilo que a gente conhece por regionalismo, aquilo que a gente conhece por tribos, né, que são formadas dentro da sociedade, núcleos, nichos de profissões, de pessoas da mesma faixa etária. Então, você cria como se fosse, eu não digo um universo paralelo da língua, mas você cria... como eu vou explicar? É como se você criasse uma espécie de linguajar próprio para aquelas pessoas. Então, isso faz parte, isso existe, isso é real. E a própria língua portuguesa, depois de muito tempo mesmo, eu estou falando que isso durou muitos anos, começou a ser revisto a partir da Semana de Arte Moderna. Então, de 1922 para cá, a gente ainda sofreu um pouco de adaptação de tudo isso. Okay. Mas até então, era colocado dessa forma. Se você não fala da forma tradicional correta e culta, é linguagem chula. Não existe variante linguística, não existe regionalismo, não existe nada. Você tem que falar a língua como ela realmente é. Então, o caso de criar atalhos faz sentido. Então, cria-se atalhos, mesmo dentro das variantes. Outro fato que também é complicado é que é assim, a gente tem uma forma de falar com vícios e interjeições infinitas, e nós achamos que essa é uma forma mais coloquial, mais informal de se fazer entender. E que nem sempre é. Porque se de repente a gente começa a utilizar muita interjeição, que é a palavrinha monossilábica, né? A gente vai conversar, nós estaremos conversando com as pessoas e elas não vão estar entendendo o que a gente está falando, porque nós vamos parecer quase que um idioma de outro planeta. Então, não vai dar muito certo. Uma situação que eu verifico, e que aí eu acho que tem a ver com o comportamental, porque a língua portuguesa não é só a verbalização do idioma, é o comportamento com o idioma. E dentro daquilo que eu entendo, dentro do meu universo de professora, e também do meu universo de contatar pessoas, eu percebo que há uma insistência de muitos em querer familiarizar-se num primeiro contato. Deixar a coisa solta, leve.
E como você mesma, de forma muito própria, falou, a menos que você tenha uma relação já de muita intimidade, isso não cabe. Então, isso tem a ver também com uma postura comportamental. Então, assim, eu não posso chegar numa reunião, porque eu vi o Beto 2 vezes, porque ele é amigo da minha família, então eu vou encontrá-lo no ambiente corporativo. E aí, Betão, você tá bom? Como é que tá sua mãe, seu pai? Ai, seu filhão. Não, eu tô com Beto Campi, ambiente corporativo. Tudo bem, Beto? Como é que você está? Já está se aproximando da nossa reunião. Vamos nos preparar? O que você acha da gente tomar um café antes? Pronto. Esse é o comportamento. Na forma, você pode ser como você está, ou então você pode falar, tá tudo bem com você? Você pode dar uma reduzida em algumas coisas, mas chegar, tipo, tá em casa, não existe. Comportamental. Não dá. Cláudia, na música, eu sei que existe a licença poética. Existe alguma coisa na língua portuguesa para o cotidiano, para o ambiente empresarial, passando a visão de quem dar aula, de quem realmente orienta, de quem é um instrutor que sabe que é o seu cenário, alguma coisa que seja perdoável, que é um erro recorrente, mas que não interfere no diálogo, que você acredita que dá para se manter, mesmo que as pessoas trabalhem para corrigir, ele aconteça, mas que exista alguma coisa que se você colocar num texto ou numa redação, por exemplo, dentro de um processo de faculdade, de seletivo, enfim, seja perdoável. Uma licença poética para o cotidiano. Existe isso? Olha, tem algumas, mas só que as pessoas, às vezes, elas não percebem que elas se utilizam bastante dessas licenças. Uma que eu acredito que faça parte, não só do ambiente corporativo, mas também como o meu, da própria sala de aula, da sala dos professores, é o lance de você virar, de repente, eu não digo numa redação e nem num texto que eu vá escrever para um diretor, para um coordenador, mas assim, no meu coloquial, na minha verbalização. Quando você tem uma situação de extrema tensão e que você olha para aquilo e você fala, Deus me ajude. Qualquer situação que você vira e fala, Deus que me ajude, Deus que nos acuda, Deus que tenha pena de nós. Entendeu? De repente, você está numa situação de tanto estresse. Isso é uma das coisas, porque eu já mandei e-mail que assim, eu tinha que fazer uma avaliação e um relatório referente a um aluno. E assim, eu falei que ele era uma pessoa... Ele tinha traços de hiperatividade, de TDAH, mas só que, tirando isso, ele era uma criança totalmente elétrica. Isso é uma coisa, mas tirando isso, ele por si só também já era totalmente elétrico. E aí, no meu texto, eu virei e falei, resguardo as devidas proporções, mas Deus que me acuda, esse menino, ele não para, a pilha dele não acaba. Tudo na aspa. Porque assim, principalmente quando você vai para o texto, se são colocações e são licenças, manda na aspa para ficar uma situação até que engraçada. E aí depois, numa outra situação, eu tive uma visita dessa coordenadora que ela virou para mim e falou, e aí, a pilha dele acabou? Eu falei, que nada, é Duracell essa pilha, não acaba nunca. Mas tudo bem, assim não interfere. Não é agressivo a pessoa a quem eu me refiro. Não me coloca numa situação também de falar, nossa, olha como é que ela fala do aluno. Não, são situações que são leves. A dica é, crie situações de licenças poéticas, entre aspas, dentro do seu ambiente de trabalho que seja leve, que seja uma forma de você se expressar sobre alguma situação, ou de extremo estresse, ou então de uma coisa que foi realmente importante para todos do setor, para o pessoal que está ali no colaborativo, mas que a pessoa olhe e fale, não, como diz o Beto, tal, para dar uma relaxada. Seja a referência daquela válvula de escape do bem. Não use licenças poéticas que são, às vezes, pesadas, pejorativas, essas coisas não. Mas que, salvo as devidas proporções da história e da situação, façam sentido. Aí tudo bem. É muito legal, é muito interessante
esse contexto que nós estamos conversando, porque a necessidade da boa comunicação, ela traz resultados muito amplos e positivos para todos, seja no contexto pessoal, seja no contexto profissional. Eu converso muito com os diretores de empresas, CEOs, funcionários, gestores, equipes de linhas de frente, isso em comércio, indústria, e procuro enraizar isso neles. Procure ser o melhor, falar o melhor, procurar se expressar da melhor forma possível. Difícil a perfeição, mas procure andar numa linha positiva, porque isso é sensacional. A comunicação, existem ruídos em vários setores dentro de uma empresa. E o ruído, às vezes, começa de cima para baixo. Seja ela horizontal ou vertical, essa comunicação ela afeta totalmente. Às vezes, uma situação que um gestor pediu para outro, que repassa para um terceiro, e aí o quarto faz o serviço pela metade e culpa o primeiro porque a comunicação foi inadequada. O diretor dá uma determinação geral para a empresa, uma redução de custos, por exemplo, e às vezes para chegar essa comunicação na linha de frente, ela chega assim, ó, a empresa está ferrada e vamos ter redução de custos. E aí o cara na linha de frente fala, o que é isso? Ele já interpreta da maneira que ele desejar, porque a comunicação é errada. Eu vou ser demitido. Exatamente. Uma das coisas que eu falo muito quando eu vou fazer RH estratégico, que eu acho que é determinante, o RH estratégico, ele sai da linha de DP, que tem a ver com isso que você citou agora. Essa ideia de não estigmatizar que RH é para se demitir, RH é para ajudar. E da mesma linha que a gente falou da comunicação. Você interpreta que agora, vamos ser demitidos, porque a empresa está numa situação ruim. E às vezes é uma determinação específica. E tudo isso porque a comunicação entre emissor e receptor foi inadequada. Ouviram palavras erradas, a expressão foi errada, houve ruído nessa comunicação. Às vezes, para chegar a um comunicado geral, é interessante, de repente, o CEO passar por uma pessoa que tem mais habilidades na escrita, independente do departamento. Ele pode se responsabilizar por se comunicar, passar esse e-mail para todos, para que chegue da maneira que o diretor deseja, ou pegar uma pessoa que tem essa habilidade no diálogo, para que consiga levar para o auxiliar de serviços gerais, que às vezes não tem uma instrução ampla, mas levar também para o engenheiro, que consegue compreender de uma maneira mais concreta, da mesma forma, e que não haja ruídos. O ambiente corporativo ele melhora demais essa relação entre departamentos, hierarquia, enfim. Melhora tudo quando a comunicação é adequada. E eu entendo que empresários que estão nos ouvindo, procurem. Não há nenhum problema em você seguir o regência, procurar um professor para poder evoluir sua equipe. Não só os treinamentos motivacionais, corporativos que nós fazemos de vendas, mas o professor pode dar uma palestra sobre a língua portuguesa, no cotidiano, no comunicação empresarial. É necessário isso. Nós precisamos melhorar a maneira de se comunicar, para que não haja mais retrabalhos e ruídos. Você concorda, Cláudia? Olha, com tudo que você falou, eu vou te dizer mais. Para mim, é que assim, fica parecendo, porque ela é professora de português, ela vai amar e vai defender isso até o fim. Sim, eu vou, ponto. Mas tirando a parte do amor e da emoção, tem a parte prática da coisa. Eu tenho na minha cabeça um negócio que sempre foi muito forte e muito firme dentro do meu trabalho. O que é? A linguagem. A função dessa linguagem, ela tem que se apoiar em 2 pontos. A transparência é o primeiro ponto. E a conciliação. Se eu tiver um texto que seja transparente e conciliador, eu vou escrever para o engenheiro, como você exemplificou, eu vou escrever para o diretor, eu vou escrever para o estagiário e eu vou escrever para o pessoal da manutenção e da limpeza. O mesmo texto. Eu não vou mudar uma vírgula. Vai ser o mesmo texto. Existe um erro em pensar que você tem que distribuir informativos dentro da empresa, em cada setor, com uma especificidade do texto. Então, é assim, para o pessoal que é graduado, o pessoal que está na direção, na supervisão, eu vou escrever de uma forma. Até porque tem gente que acha que escrever de maneira prolixa nossa, eu supra-sumo e aí eu estou gastando meu português. Nem sempre é assim. Vamos lá. Aí o pessoal do intermediário.
Aí, pessoal intermediário, a gente já dá uma aliviada, já vamos deixar mais ou menos a coisa dentro do status quo das pessoas e vamos seguir. O pessoal da manutenção e da limpeza, eles escrevem 3 linhas, 4 no máximo. Então, é assim, não é porque você tem que... Você tem uma empresa, você tem setores, você tem que escrever de forma diferenciada. Você tem que ser transparente e conciliador. Uma vez só, acabou. O texto tem que funcionar para todo mundo. Então, eu acredito muito, por isso que quando a gente começou a nossa conversa, eu te falei, o Regências ele vem com caráter semântico. Eu não quero que as pessoas simplesmente aprendam a técnica. Aonde está o sujeito? Cadê o predicado? Ai, vamos fazer orações coordenadas e subordinadas. Qual é a regra para cada um? Não, eu quero que você escreva, para eu ver o que você escreve, para ver aonde você tem falha. Ah, sua falha ficou em oração coordenada. Vamos aprender de novo isso daí? Vamos aprender. Legal. E retomamos o texto. É esse o trabalho. Não é ficar sentado com o cara 10 horas, 15 horas explicando o conceito. Você acredita que evoluindo isso as pessoas conseguem ser mais persuasivas, inclusive numa negociação, por exemplo? Sim. Se ela tiver o total domínio da função da linguagem que ela está utilizando, sim. Porque quando você é mais seguro no texto que você produz, você é persuasivo. Acabou. Mesmo que você nem entenda muito de técnicas, mas se você se apropria, a função da linguagem que eu quero aqui, ela é fática. E eu vou e falo dos fatos abertamente da maneira que acontecem. Beleza, você já foi persuasivo. Muito bom. Bom, nós temos um montão de coisa para falar, né? E o tempo, a conversa quando é boa, flui. Né? Nós estamos a 30 minutos, né? E a gente sabe que o Instagram tem um limite aí então, eu vou tentar acelerar aqui no tema, porque senão a gente vai embora, que vai surgindo ideias e assuntos, e eu tenho certeza que quem está nos ouvindo também tem muitas perguntas a fazer, muitas sugestões, ideias, e de repente a gente pode criar um papo, uma continuidade dessa conversa também. Cláudia, você entende que o brasileiro hoje, ele tem dificuldades com o idioma, é porque ele é preguiçoso, ele não vai atrás, e aí eu posso incluir também a necessidade de você ter o desinteresse da língua, ou porque realmente nunca foi cobrado, a escola nunca te cobrou disso. Como que você vê a nossa relação como brasileiro com a língua? É uma língua difícil? Como é que é a tua opinião dentro desse cenário? Olha, a língua portuguesa ela não é fácil. É mais fácil você aprender português pelas exceções do que pelas regras. E as exceções são inúmeras, elas não acabam. Quando a gente está ensinando para um aluno vozes verbais, eu tenho mais exceções para ensinar do que regras. E assim vai, com verbos, com advérbios, com sintaxe, morfologia, enfim, tudo. Então, a nossa língua é uma língua difícil, ponto. Isso é fato. Saindo desse cenário da dificuldade com o idioma, por ele ser trabalhoso, eu tenho a questão, eu não coloco como só, assim, o desinteresse do povo brasileiro por sua língua, ele é notório. Porém, também existe um pouco interesse dos órgãos que administram, que elaboram os conteúdos programáticos, a lei de diretrizes e bases, aquilo que é colocado dos PNDLs dentro da sala de aula, para que isso se torne interessante para o aluno. Porque eu falo como professora de sala de aula. Nada do que você aprende dentro da sala de aula te prepara para usar fora da escola. Você aprende regra. Você não aprende significado da língua. Então, assim, eu odeio o português. Não, você não odeia o português. Você odeia a forma que você foi ensinado. A sua aprendizagem foi odiosa. É isso. Mas a língua portuguesa, ela é difícil. Porém, se mudar a forma de levar o processo de ensino-aprendizagem para os alunos, se houver uma reformulação nos conteúdos e dentro da lei de diretrizes e bases para a língua portuguesa, acho que a gente vai ter uma evolução aí considerável. Perfeito, concordo. Concordo. E eu entendo que o comportamento também está muito associado a isso. A dificuldade de algumas pessoas de dizer a verdade, a dificuldade de dar feedback, a facilidade de dizer mais nãos do que sim. E isso afeta diretamente a comunicação, em todos os âmbitos, em todos os âmbitos.
Então, quando a pessoa tem um receio, um medo de dar um feedback, ou ela se sente comprometida em falar e gerar algum tipo de emoção contrária na pessoa, ela não dá um parecer correto. E essa comunicação começa a ficar fechada. Ela não é uma comunicação aberta. E isso, às vezes, faz um efeito dominó gigante. Então, tem muito a ver com medos, né, com comportamento, com tudo que você citou sobre a dificuldade da língua, um pouco do desinteresse, essa soma. Em meu ponto de vista, em minha opinião, eu entendo que seria isso, um pouco de cada coisa abre uma porta para essa lacuna que existe entre nós e a língua portuguesa, e não deveria ser assim. E eu vejo algumas coisas bem complexas, né? Algumas palavras em alguns idiomas, que às vezes você tem contato e conhecimento, elas são muito extensas, né? O japonês, para você falar alguma palavra, de repente, que nós usamos uma palavra simplificada, ele utiliza uma palavra composta. Já no inglês, algumas são ao contrário, né? Algumas você pega algumas mais simples do que as nossas, e mesmo assim o brasileiro ainda tem essa dificuldade com a língua, cria facilidades, brechas para poder conversar. A comunicação fechada e aberta é uma realidade nas empresas, tá? É uma realidade. E eu vejo, por exemplo, uma crítica construtiva que eu faço isso abertamente, faço nos meus treinamentos, que em muitas empresas que colocam, às vezes, uma recepção, um call center, e se tornam ilhas, porque você conversa com pessoas que parecem robôs, pré-programadas com uma linguagem até correta, mas limitada, não conseguem te dar um atendimento que supra as suas necessidades, e você não consegue chegar à empresa. A empresa está dentro de uma ilha, num castelinho, cheio de jacarés em volta, que são as pessoas que estão ali para te atender, e fazem a comunicação fechada. E quando você precisa resolver um problema, eles não resolvem. E parece que quando isso acontece é quando a comunicação chega no extremo. Quando você está insatisfeito, você deseja cancelar ou devolver um serviço ou produto, e aí eles se colocam abertos a comunicar. Você tem alguma visão aí dentro do Regências que você entenda isso, ou vai de encontro com tudo que a gente já falou mesmo? Soma tudo e coloca mais um parênteses com uma equação aí dentro. Como a gente falou, eu tenho comportamento, que ele influencia bastante dentro disso, mas eu também tenho uma filosofia. Aí, num outro momento, se você quiser, a gente amplia esse lance, o olhar filosófico. Mas dentro da filosofia, da educação, não falo nem da filosofia clássica, não vamos nem tão longe, estou falando da filosofia da educação. Você tem que criar, dentro da filosofia da educação, aquilo que a gente chama de redutos. Então, que a gente conhece como método montessoriano, método piagetiano, Vygotsky, Pestalozzi, isso tudo são correntes pedagógicas. O que são essas correntes? Eles são redutos, são formas de você pensar a educação e aplicar um método educativo. Dentro dessas empresas acontece a mesma coisa. Só que ela é assim. Eu vou criar essa comunicação fechada dentro de uma função da linguagem que eu vou chamar de metalinguagem. Dentro do que é a epistemologia da história toda da metalinguagem, é assim, eu tenho a metade da linguagem. Eu não tenho a linguagem inteira. A metade da minha linguagem é esse formato que você falou, quase que robozinho. Todo mundo alinhado, todo mundo fala a mesma coisa, todo mundo reproduz o texto, todo mundo é ótimo para copiar. Copista. Ótimo. Qual é a outra parte da linguagem? Aquela que está subliminar. Aquela que a pessoa que está comigo do outro lado da linha não enxerga. Ela Entendi. Só vai enxergar na hora que ela se cansar da minha metalinguagem, que eu só passei ali no copista, e eu também, porque a pessoa que também está na linha de frente, ela não vê que essa é a metodologia da empresa. Ela reproduz o texto, mas ela não para ouvir o que ela reproduz. E aí o cara vai falar, olha, eu quero cancelar. Aí, acendeu o sinal de alerta. Vamos correr e terminar a minha linguagem. Não, mas veja, aí é onde existe o setor da ouvidoria. Que a ouvidoria está um pouco além do copista. A ouvidoria tem uma ramificação maior para a ação. Então, isso Perfeito. É uma parte da linguagem. Muito bom. Você explicou dentro do contexto da língua portuguesa ou da ação
correta na comunicação, como se fazer uma gestão prática com isso. Se você tem essa ponte, você pode resolver de uma maneira mais acessível, você pode ter uma relação melhor com o cliente, apenas usando a comunicação e a língua portuguesa de uma maneira adequada. Aproveitando o gancho que você falou de filosofia, que é um assunto que você gosta, eu gosto também, né? Já tivemos a oportunidade de falar um pouco sobre isso, e é uma coisa que eu recomendo para quem está nos ouvindo. A Cláudia também tem muitas dicas legais dentro do Regências com isso, desde de Nietzsche, Schopenhauer, passando aí, né, pela realidade do Clóvis, do Karnal, do Cortella, enfim, falando sobre tudo. E é muito legal para abrir sua mente. Perdão? Não entendi. Não esquecer do Paul Sartre. E aí segue uma sequência de outros, né, Spinoza, e, enfim, são sensacionais e podem agregar muito, porque você mexe com as suas imperfeições. E mexer com as suas imperfeições é maravilhoso para você melhorar a comunicação, porque você tem o autoconhecimento, você tem a autocrítica, você começa a enxergar os dois lados da moeda com mais empatia, e aí a comunicação melhora também. Facilita demais para que você compreenda o que você vai falar, tome cuidado com o que vai falar, use o cérebro para falar, não simplesmente saia soltando palavras aleatoriamente. Sim. E utilize a língua portuguesa de uma maneira concreta. O tempo está indo rápido, conforme eu falei, mas dá uma prévia sobre filosofia para o pessoal, que eu acho muito gostoso e é uma coisa que você sabe falar bem, por favor. Então, a filosofia ela vem como nossa amiga. E dentro dessa concepção da amizade, se a gente parar e pensar, um amigo verdadeiro não vai querer o nosso mal. Um amigo verdadeiro ele vai nos ajudar a fazer o quê? A evolução. Então, a evolução de tudo, a evolução de sermos melhores, de aprendermos, de alcançar os nossos objetivos, ou se a gente não conseguir chegar até esses objetivos, criar caminhos que facilitem a nossa chegada. Dentro disso, eu vou trazer um pouquinho, mas bem breve, do pensamento do Heráclito, porque o Heráclito, para mim, ele é aquele filósofo que melhor vai descrever não só a filosofia do ponto de vista do aprendizado, e do ponto de vista de ser amigo do aprender e do saber, mas também da fluidez que as coisas têm. Então, é mais ou menos assim. O Heráclito, ele fala que nem a pessoa e nem o rio são os mesmos depois que se encontram. O rio vai tomar o seu curso e ser um outro rio a partir dali, e a pessoa idem. Então, se a gente parar e levar isso para a nossa vida, para o nosso aprendizado, para o nosso local de trabalho, o que a gente viveu hoje, das 8 da manhã às 6 da tarde, ainda que home office, a gente viveu e foi aquilo ali. Amanhã não vai ser igual. Depois de amanhã, muito menos, porque ele é o filósofo do devir. Eu não preciso me incomodar que as coisas vão acontecer. Vão acontecer. Queira a gente ou não. Então, é assim, se proponha a aprender. Você vai aprender? É certo que você vai conseguir? Se você se empenhar, você consegue. Agora, se você tiver dúvida no processo, esquece. Muito bom. Então, a filosofia é isso, é sua amiga. Tenha ela como sua aliada. Perfeito. E para nós finalizarmos essa conversa maravilhosa, conta para mim, daquele jeito que você fez, da maneira com que você me explicou sobre a diferença, sobre o ângulo dos vícios de linguagem, que nós comentamos um pouco no início da nossa conversa, mas ficamos de definir agora, por favor. Então, vamos lá. Vícios de linguagem são aquelas colocações que a gente faz, mas elas não estão dentro nem da função da linguagem e nem são figuras de linguagem. Vícios de linguagem, subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro. Isso são vícios de linguagem. E quando que a gente se utiliza disso? Não é um vício de linguagem. São coisas iguais, que a gente chama nos vícios de pleonasmo. Então, dentro da parte chamada vícios de linguagem, eu vou ter cacófatos, pleonasmos, redundâncias, vai ter um monte deles. Aí, depois, se vocês quiserem, corre lá na página do Regências que a gente coloca. Mas a ideia aqui é essa. O vício de linguagem, ele não é bem visto. Porque ele é a primeira indicação de que o seu vocabulário vai mal. Porque se você não é capaz de distinguir, nem por um momento da sua fala, que subir é para cima e descer vai para baixo, então está acontecendo uma falha aí na aprendizagem. Aonde que ele é perigoso? Quando você estiver escrevendo um e-mail para o seu diretor. Exatamente. Estamos organizando um coffee break
na presença de um dos grandes líderes da logística do momento. Entramos dentro do anfiteatro, acabou o seu coffee break. Acabou. Esquece o coffee break, parte para outra, você não vai. Entendeu? É um risco. Você está vindo, aí na hora você se empolga e não percebe que solta. Então, tem que tomar cuidado com isso. Os vícios de linguagem, eles são mais recorrentes do que a gente imagina. Esses são os gritantes, mas existem aqueles que nós falamos e nem percebemos. E esses é que são os mais perigosos. Então, a gente tem que se policiar. Como dizia Foucault, vigiar e punir, vigiar a língua portuguesa e punir o erro. E eu já observei isso, inclusive, em e-mails. Porque muitas vezes você digita rápido, como eu falei, eu procuro ler várias vezes para ver se eu não estou cometendo algum erro ou falando alguma palavra inadequada, e percebo que às vezes nós cometemos isso digitando rapidamente o texto. Por isso que é importante para vocês aí que estão nos assistindo, quando vai mandar um e-mail para o seu diretor, cuidado, para que você não escreva coisas que não têm sentido. Cometer um vício de linguagem que pode complicar a tua relação e até a explicação do seu trabalho. Cláudia, você pode comprometer o seu projeto. Exatamente. E aí, perfeito, usando o teu exemplo para o cliente. Você pode mandar para o cliente externo. E ele está naquela correria ali, ele está olhando a resposta que você mandou, você manda uma coisa assim, ele interpreta errado, fala, não, para com isso. E aí, para voltar atrás, às vezes é muito difícil. Cláudia, muito bom, adorei. Eu acho que dá brecha para falarmos outros assuntos aí, muitas vezes, mas espero que quem esteja conosco aqui tenha gostado também. E a gente pode voltar a falar outros temas, falar outras situações, que tem muita pauta para esse assunto aqui. Aliás, muito assunto para essa pauta, ao contrário. Tá, João, eu que agradeço o convite, Beto. E por você, assim, e por a gente conseguir fazer essa aliança, né? Eu chamo de aliança, quando a gente faz uma coisa bacana em prol das outras pessoas e do nosso crescimento também. As alianças, elas são sempre muito bem-vindas. E essa foi fantástica. Topo repetir quantas vezes você me convidar. Muito bom. Cláudia, divulga seu canal aqui na internet, o Instagram para o pessoal. Então, vamos lá. Regências no Instagram. Regências Oficial. Regências no Facebook. Regências e Concordâncias. Que é o mesmo para o YouTube e para o Spotify com os nossos podcasts. Legal, hein? Podcast fantástico, muito bom. Legal. Então, pessoal, nós agradecemos. Sigam-nos nas mídias sociais. Aqui, @beto.camp no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube, Beto Campos. Aí sem o ponto. Só no Instagram que tem o ponto, ok? Obrigado para todos. Cláudia, obrigado. Top. Pra muito você bom. Também, um abraço. Boa noite. Um abraço aí. Uma boa noite para todos. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau.